Eu sempre digo, procure um advogado da sua confiança. Mas você sabe como escolher um advogado? Olá, meu nome é Kleber Obarmonari e muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. O profissional da advocacia, ele é extremamente importante para a administração da justiça. E por conta disso, você deve saber muito bem como escolher esta pessoa para poder representar os seus direitos. Se gostou do tema, se inscreve aqui no canal e também aperta o sino de notificações. Ninguém nasce com um advogado pré-estabelecido que vai te acompanhar até o resto da sua vida tendo sua confiança. Normalmente, você nasce, cresce, arruma treta e então procura um advogado para resolver esse problema. É o ciclo natural da vida. Neste vídeo, eu vou passar as formas mais conhecidas de como as pessoas escolhem o seu advogado. E ao final, darei a minha opinião pessoal de qual é a melhor forma. A primeira forma pela qual as pessoas normalmente escolhem o seu profissional é através de propagandas, em televisão, rádio, internet, jornais, revistas, enfim. Além da propaganda veiculada por esses meios ser considerada uma prática antiética, ela não demonstra a qualidade desse profissional. Ela simplesmente mostra que este profissional gastou dinheiro e tempo com marketing e propaganda da sua profissão. Outra forma também utilizada por algumas pessoas para escolher o seu profissional é a estrutura de seu escritório. O tamanho do escritório ou a quantidade de pessoas que trabalham nele também não são indicativos de qualidade. Existem vários motivos pelos quais um advogado ou uma advogada constroem um escritório de tamanho grande ou pequeno. Necessidade ou desnecessidade de espaço físico para poder comportar os clientes. Necessidade ou desnecessidade de espaço físico para recepcionar outros profissionais. Necessidade de espaço físico para recepcionar um grande ego. Desnecessidade de espaço físico por simples minimalismo. Um imóvel a bom preço de compra ou de aluguel, e etc. Veja, nenhum desses motivos diz respeito especificamente à qualidade desse profissional, mas tão somente à gestão de seu escritório. E cada advogado, cada advogada tem a sua forma de gestão. Ou seja, o tamanho do escritório, pequeno ou grande, não diz respeito necessariamente à qualidade do profissional. E o que você quer quando procura um profissional é exatamente a qualidade. Outro quesito utilizado por algumas pessoas para escolher o seu profissional da advocacia é o cartão de visitas. Mas um belo cartão de visitas não diz nada acerca da qualidade desse profissional. Simplesmente indica se ele tem um bom ou um mau gosto. Outras pessoas optam pelo advogado em decorrência da obediência desse profissional. Mas veja bem, o advogado ele é um profissional independente e é isso que garante a qualidade dele. Ele necessita ter a independência necessária para te falar quando você está entrando numa furada. O advogado ou a advogada obedientes, eles estão terceirizando para você uma responsabilidade que é deles, ou seja, de tomar decisões. O advogado ou a advogada obedientes são aqueles que, na hora que a coisa der ruim, ele vai dizer, mas foi você quem pediu. Eu até sabia que estaria errado, mas... Outro quesito utilizado por muitas pessoas para definir qual vai ser o seu profissional é o preço do serviço. Porém, como todos nós sabemos, preço não indica qualidade. Se o profissional cobra um alto preço pelo seu trabalho, as pessoas imaginam que tudo aquilo que é bom custa caro, e então optam por este profissional. Mas nem sempre é assim. Esse profissional pode cobrar mais porque ele prefere trabalhar menos e receber mais. Uma advogada que eventualmente cobra muito pelo seu trabalho pode ser em decorrência de que ela construiu um castelo de escritório e tem uma gama enorme de funcionários que ela deve pagar. Assim como o profissional também pode cobrar caro porque ele imagina que você vai pensar, bom, se esse profissional cobra caro, significa que o serviço dele é de qualidade. Uma espécie de armadilha. Por sua vez, aquele profissional que cobra um valor de honorários abaixo da tabela da OAB pode ser uma economia para o seu bolso, mas também uma dor de cabeça. Cobrar abaixo do valor da tabela da OAB é uma conduta antiética.
E se esse profissional é antiético a ponto de fazer uma cobrança abaixo da tabela, ele pode ser antiético para se corromper e também antiético a ponto de não fazer um serviço de qualidade para você. Se esse profissional precisa ser antiético, fazendo preços abaixo do valor mínimo da tabela da OAB para que possa conseguir clientes, significa que preço baixo é o melhor que ele pode fazer por você. Para quem eventualmente não sabe, a tabela da OAB costuma prever valores mínimos de honorários, mas raramente prevê valores máximos. Outras pessoas, para procurar o seu advogado ou a sua advogada, procuram antiguidades. A idade do profissional ou o período em que ele exerce essa profissão não tem uma relação direta com a sua qualidade. Normalmente somos levados a crer que advogados antigos são bons e os jovens advogados são ruins. Nada a ver, irmão. Existem advogados experientes e tremendamente competentes? Sim. Existem advogados iniciantes que tropeçam nas próprias pernas? Sim. Existem advogados iniciantes que são tremendamente competentes e promissores? Sim. Existem também aqueles advogados veteranos que você não indicaria nem para aquele coleguinha que te batia na época da escola? Sim. Ou seja, o tempo de estrada não define o profissional. Outro quesito utilizado por algumas pessoas para escolher o seu profissional é a titulação. Porém, como falei em vídeos anteriores, a titulação não induz a qualidade. Ter titulação, de fato, é algo saudável. É uma demonstração de que este profissional ele está sempre estudando. Mas o que você está buscando não é simplesmente um estudante, mas sim um advogado ou uma advogada. Ou seja, aquela pessoa que estuda e estudou, mas que consegue colocar em prática aquilo que ela sabe. E acredite, estudar e colocar em prática são coisas completamente diferentes. Algumas pessoas se orientam no sentido de que o bom profissional é aquele que dá entrevistas ou então dá palestras. É um bom indicativo de que este profissional domina aquela área, mas você não sabe o quanto essa pessoa consegue colocar aquela teoria na prática, como é o tratamento dela com clientes e também com seus próprios processos. Esse é o mesmo raciocínio que nós utilizamos para a questão da titulação, ou seja, do advogado ou da advogada que tem uma pós-graduação. Temos também aquele chamado advogado ou advogada oferecidos. Esses são aqueles profissionais que se oferecem o tempo todo para poder advogar para pessoas. São potenciais advogados obedientes. São aqueles profissionais que quando você diz que está tendo algum problema, eles se oferecem para poder processar alguém. Obviamente que eu também não indico. Temos também os advogados narcisistas. Essa categoria costuma conseguir os seus clientes através de autoelogios. Fala que é o bichão da goiaba, que faz e acontece, que mata a cobra, mostra o pau e te bate com o pau depois, que é o primeiro ou a primeira em alguma coisa, que teve uma grande ascensão após um passado muito sofrido. Pois é, esses aí eu também não indico. Você acaba identificando muito mais como a pessoa se identifica do que como ela é como profissional. Temos também indicações ruins. Existem algumas pessoas que indicam profissionais porque dizem que esses profissionais fazem de tudo para poder ganhar uma causa. Passa a perna na parte contrária, briga com advogados do outro lado, muda provas, ameaça testemunhas, toma dinheiro da mãe. Este profissional, ele é antiético. E se ele é antiético com as outras pessoas, por que não seria com você? Você vai contratar ele para ser o seu malvado favorito? Outras pessoas indicam o profissional por ser um parente. Parte das indicações são feitas por parentes de advogados e advogadas, principalmente quando estão no início da carreira. Mas embora essas indicações tenham de fato boa fé, afinal, essas pessoas estão indicando este profissional porque gostam dele, ainda assim, a indicação é direcionada à pessoa e não à atuação profissional dela. Trata-se de uma relação de confiança por laço afetivo. Obviamente que também não é uma forma das mais indicadas. Mas temos também a indicação boa. Aí sim, quando um ex-cliente ou uma ex-cliente faz uma boa referência de um profissional ou de uma profissional, significa que esta pessoa passou no teste. E foi tão bem que chegou ao ponto de ser indicada para você. Trata-se de alguém já experimentado.
e que sim, pode merecer o seu voto de confiança. Mas e o advogado iniciante? Afinal de contas, normalmente o advogado iniciante não tem tantos clientes e ex-clientes a ponto de poder indicar o trabalho dele. Não obstante, ele tem a qualidade. Por conta disso, você não deve contratar um advogado iniciante? Claro que você também pode contratar advogados iniciantes. Essa referência que você vai receber não necessita ser obrigatoriamente de clientes e ex-clientes, mas também pessoas que conhecem esse profissional até mesmo do seu período de faculdade, o que demonstra seu comprometimento com o aprendizado e principalmente com a prática. Aquele advogado ou aquela advogada que teve compromisso durante a sua etapa de faculdade, estudando bastante e principalmente fazendo estágios de uma forma positiva, são sim potenciais bons profissionais. Eu sempre enalteço a importância de uma boa indicação, pois costuma ser o método mais confiável para que você possa encontrar um bom profissional. Você concorda? Discorda? Coloca sua opinião aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Aperta o gostei aqui embaixo, para que o YouTube possa impulsionar este conteúdo e nós possamos ajudar mais pessoas. Sigam meus bons no Instagram, no Twitter e também na nossa página do Facebook. Os links estão aqui na descrição. E claro, compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas possível. Afinal, conhecimento retido é conhecimento perdido.